Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? O podcast Repórter SUS está de volta em mais uma semana e neste episódio nós vamos conversar sobre o aumento da obesidade e do sobrepeso entre crianças e adolescentes no Brasil. O SUS está preparado para lidar com essa demanda? Pesquisas lançadas recentemente indicam que a obesidade infantil representa uma carga de cerca de 225 milhões de reais ao Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, e vai crescer nas próximas décadas. A partir de agora, você vem conosco para entender mais sobre esse cenário, os riscos que ele pode trazer para a saúde das nossas populações mais jovens e mais detalhes sobre esse tema. A parceria sonora entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, já está no ar. Você que está sempre com o Repórter SUS pode estar estranhando a ausência da voz da nossa produtora, Juliana Passos, jornalista da Escola Politécnica. A partir de agora, a Ju vai acompanhar a gente nos bastidores. Ela está aqui conosco na nossa gravação e vai trazer informações, correções, dados de momento, dados de pronto para a nossa conversa. Mas, é claro, vai estar sempre com a gente. Bom, e para tratar do assunto da semana, a gente convidou o Eduardo Nilson, que é pesquisador do Programa de Alimentação, Nutrição e Cultura da Fiocruz Brasília. Tudo bom, Eduardo? Obrigada por estar aqui conosco. Tudo bem, Nara, um prazer estar com você. Eduardo, a obesidade entre crianças e adolescentes tinha uma prevalência menor até a década de 1980 no Brasil, e a gente nota uma escalada nesses índices nos últimos 30 anos, mais ou menos. É um movimento global, né? Ele não se limita ao Brasil, mas há fatores que contribuíram para a gente chegar até aqui, né? O que foi que aconteceu no nosso país de lá para cá e que pode explicar esse cenário? A gente teve um grande avanço da obesidade e do excesso de peso em geral em toda a população, começando pela população adulta. Isso é um fenômeno que vinha crescendo um pouquinho antes, mas a partir da década de 90 a gente vem observando que isso vem alcançando inclusive públicos mais vulneráveis, que são, no caso, as crianças e adolescentes. E por trás disso tudo, a gente tem os principais fatores que as evidências apontam, é o padrão alimentar sendo modificado na população brasileira, que tem essa substituição da nossa dieta tradicional, que é baseada em alimentos in natura, minimamente processados. Então é o feijão, o arroz, a salada, frutas, fontes de proteína, por alimentos ou produtos ultraprocessados. Não podem ser chamados de alimentos, porque são formulações industriais que substituem esses alimentos na nossa dieta. Isso vem sendo um processo muito intenso em termos da ocupação da nossa dieta, e isso é um marcador muito claro que a gente tem. Por exemplo, aqui ao longo dessas décadas, o arroz com feijão vem diminuindo o consumo, e esse é um marcador muito importante, porque quem come arroz e feijão está comendo uma refeição, sentada à mesa, e todo um preparo, uma questão de substituído, no caso, pelos ultraprocessados. Então, isso é um dos grandes fatores que a gente tem, e é claro, em paralelo, tem outros fatores, como o aumento da inatividade física e outras questões, mas o primordial de tudo é trabalhar a questão do padrão alimentar para reverter esse quadro, que ele é a causa, mas também pode ser a própria prevenção. Entendi, Eduardo. Obrigada pela tua resposta. A tua pesquisa, que fala sobre os custos, né, da obesidade, do sobrepeso para o Sistema Único de Saúde, observa que esse custo atualmente ele é direcionado para tratamento, remédios, enfim, terapias de um problema que já existe entre crianças e jovens, que já estão apresentando reflexos na saúde por causa da obesidade. Falta investimento em política de combate a esse problema e nessa mesma linha da prevenção. Dá para atuar, por exemplo, na indústria de alimentos e bebidas que pioram esse cenário? Como a obesidade é um problema complexo, ele vai exigir soluções complexas que vão envolver múltiplas estratégias, políticas intersetoriais, porque não é uma responsabilidade única do setor saúde, apesar de que tem uma responsabilidade no setor saúde que começa pela questão de como identificar e tratar a obesidade como doença, isso ao longo de toda a vida dos indivíduos. E uma coisa que é importante destacar na nossa pesquisa, que a gente começou mostrando o quanto que a obesidade é identificada como fator
por exemplo, causa de internação. E a gente vê que, ao longo da última década que nós estudamos, que foi de 2013 a 2022, somente 5 milhões de reais foram identificados como custos diretos da obesidade. A gente sabia, não, com certeza não é isso, a gente vai ter que desenvolver metodologias para identificar essa questão, porque a obesidade infantil e na adolescência ela está associada à questão da prematuridade de doenças crônicas, como é o caso da hipertensão, do diabetes, doenças renais, e ao mesmo tempo a questão da obesidade, ela é uma doença e fator de risco, e ela é um fator de risco inclusive para outras doenças que não são só essas doenças crônicas. Aí um exemplo que a gente teve muito recente com a Covid, a gente viu isso, que em todas as idades a obesidade era um fator de agravamento. Isso tem evidências científicas que mostram que isso acontece, inclusive para um outro grande conjunto de doenças, e a partir daí nós fizemos essa modelagem e vimos que não são 5 milhões de reais no período, são mais de 200 milhões de reais que são gastos nesse período. Então é essencial que o SUS, e aí a saúde suplementar também é importante que faça isso, de identificar a obesidade infantil, juvenil, adulto, como problemas de saúde pública, como problemas que devem ser tratados como uma doença específica, um tratamento identificado como tal, e aí vai ter toda uma linha de cuidado que vai desde o indivíduo com sobrepeso até aquele com obesidade, e agravando a questão com inclusão de comorbidades, com a questão da obesidade chegando a graus mais elevados, mas ao mesmo tempo também é essencial que a gente tenha uma geração que está tendo uma prematuridade maior de doenças, inclusive da própria obesidade, que vai estender a ser uma população no futuro que tenha mais risco de obesidade. Então é importante, é essencial a prevenção, e para isso é preciso então que a gente se volte para as políticas, principalmente políticas regulatórias e fiscais, que são aquelas, a gente falava do padrão alimentar, agora a gente vai falar que o padrão alimentar ele é fruto de um ambiente alimentar também. Esse ambiente alimentar é onde o alimento é produzido, como é que ele é oferecido, como é que ele é comercializado, como é que ele é consumido. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, e para isso a gente precisa que escolhas saudáveis sejam aquelas mais fáceis, sejam aquelas mais acessíveis, inclusive do ponto de vista financeiro. E, nesse que a gente está falando de ultraprocessados, não existe necessariamente a demonização, por exemplo, de todas as indústrias de alimentos, porque indústrias de alimentos, elas fabricam desde alimentos minimamente processados até os ultraprocessados, muito frequentemente. Então, que a gente tenha a transformação necessária para a indústria que evite a reformulação, não deve ser focada no ultraprocessado, para que eles tenham somente, por exemplo, a redução de sódio, açúcar, outras questões, que inclusive isso pode envolver, no caso do açúcar, por exemplo, substituir o açúcar por adoçantes artificiais, os edulcorantes, que não é desejável, também tem risco à saúde. Então, o que a gente precisa é que o portfólio dessas indústrias se volte para alimentos processados, que são aqueles que são adicionados somente de açúcar e sódio, mas a sal, prevendo a questão clara de quantidades pequenas, mas principalmente voltando todo um portfólio para aquela resposta de praticidade que os alimentos, os produtos ultraprocessados têm. A gente precisa transferir para os processados e para os minimamente processados, que é mostrar para o quanto que a gente pode fazer para que esses produtos sejam mais acessíveis também, porque, por exemplo, produtos já, os mesmos enlatados podem ser isso, como em salmoura, podem ser aqueles já pré-cozidos, que são embalados a vácuo. Então tem muitas estratégias que podem tornar o hábito de fazer a refeição, de fazer a própria comida mais fácil também. Quando a gente fala dessa mudança alimentar, e é impressionante como esse tema sempre aparece quando a gente está falando de assuntos diversos na área de saúde, não é só obesidade e sobrepeso. Quando a gente fala de insegurança alimentar, quando a gente fala da saúde das pessoas frente aos desastres climáticos, a gente acabou de trazer esse tema para o Repórter SUS, intimamente conectado à produção de alimentos, a uma revolução no uso do solo que é necessária ser feita no Brasil. Então, essa conexão existe. E, claro, a gente não está dizendo aqui, até porque a gente não quer uma volta ao passado, né, Eduardo? A gente assume que a indústria de alimentos existe, é importante para a nossa segurança nutricional, mas a gente está falando aqui da indústria de alimentos, não dos ultraprocessados. A gente não quer que as crianças brasileiras, por exemplo, estejam consumindo miojos, salsichas e biscoitos recheados em detrimento de frutas, verduras, legumes e do nosso arroz, feijão, proteína animal e saladas, que é um clássico da nutrição aqui no nosso país, né, Eduardo? É uma questão de adaptação a novos tempos, né? Exato, aí passa por uma questão, a gente falou de ambiente alimentar, a gente passa, como você falou, de sistemas alimentares, que aí vai desde a produção no campo, o que vai
chegar na mesa. Então, por isso mesmo, é importante fomentar outras políticas, como é o caso da agricultura familiar, é essencial nesse sentido, porque são esses pequenos agricultores que levam essa alimentação mais diversificada que a gente tem, que a gente deseja e a gente precisa. E são esses alimentos, inclusive, que incluem a biodiversidade brasileira, incluem aqueles alimentos típicos e vão tem toda uma relação com a questão de sustentabilidade, porque a gente vai estar fomentando, inclusive, a questão de circuitos mais curtos de produção e consumo, que é de uso mais sustentável da terra, tudo isso levando, então, tem efeitos climáticos também muito benéficos, porque a gente sabe que, ao mesmo tempo, a gente tem esse efeito benéfico da cultura mais diversa, usando alimentos que são tradicionais daquela cultura alimentar daquela região. A gente tem, por outro lado, o sistema alimentar hegemônico, que é aquele baseado naquelas monoculturas, como milho, soja, que são direcionados principalmente para a indústria. Então, é um ciclo, enquanto nenhum a gente tem um ciclo virtuoso, no caso dos ultraprocessados é um ciclo vicioso, porque a gente vai ter toda essa questão dos commodities da monocultura está associado também ao uso de agrotóxicos, a outras questões de, inclusive, esgotamento do solo, uso intensivo de fertilizante, várias coisas que também têm efeito, vão ter efeitos depois na saúde, ou efeitos imediatos, pensando na saúde do trabalhador, mas tem mais efeitos. A gente vai pensar que se a gente transitar para esse novo sistema, agregando conhecimento tradicional às novas tecnologias, justamente para dar escala àquilo que a gente precisa para alimentar a nossa população com alimentos diversos e sejam, de fato, próprios da nossa cultura alimentar. É importantíssimo a gente trazer para essa nossa conversa os dados que as pesquisas que a Fiocruz divulgou recentemente trazem, e eles estão expostos também na matéria escrita do Repórter SUS, que está lá no brasildefato.com.br. Mas acho que no caso das crianças e dos adolescentes, o dado mais importante que a gente tem para trazer aqui é de que até 2044, todas as faixas etárias dos 5 aos 19 anos vão ter aumento de ocorrência da obesidade. Então, a prevalência da obesidade, se a gente continuar do jeito que está agora, sem nenhuma medida de educação, prevenção, na área da produção de alimentos, se tudo ficar como está, a obesidade vai ser mais prevalente para todas as crianças e adolescentes de 5 a 19 anos. Gente, é gigantesca o número de pessoas dessa idade no Brasil. Então, toda uma população de 5 a 19 anos em risco de desenvolver obesidade, o sobrepeso, porque a gente não tomou nenhuma medida. Então, é realmente inegável que não dá para deixar isso acontecer. Eu tenho certeza que tem gente nos escutando, Eduardo, agora, e a gente aqui está falando de coletividade, de medidas para a população, mas a gente também tem as questões individuais e que nos afetam no dia a dia, porque esses problemas ocorrem dentro das famílias, né? As pessoas têm que lidar com isso no dia a dia. Então, para a gente finalizar a nossa conversa, com um pouquinho mais de prestação de serviço para as pessoas que estão nos ouvindo, eu vou te trazer 2 perguntas em uma. Certo. Qual que é a diferença entre obesidade e sobrepeso? E todo sobrepeso indica que a saúde não está em dia? Porque a gente escuta até nas redes sociais muita gente falando, olha, não, eu estou acima do que poderia ser ideal para a minha altura, mas eu como alimentos naturais, eu me exercito, eu bebo bastante água, eu faço terapia, busco uma saúde mental em dia, enfim. Como é que a gente pode, individualmente, se olhar e se avaliar para saber se a gente está com um problema ou não? Dá para a gente trazer uma orientação dessa assim rapidinho no rádio, Eduardo? É melhor procurar o especialista e fazer todos os exames? Como a gente pode responder essas dúvidas? Não, sempre vai ser ideal para uma avaliação por um profissional de saúde que vai poder avaliar, inclusive porque a questão do sobrepeso, da obesidade, ela está baseada em um índice que é o IMC, o índice de massa corpórea, que é justamente a divisão do peso em quilos pela altura em metros elevado ao quadrado. A gente vai ter, eu vou falar dos pontos de corte para adulto, que são fixos, que aí a partir do IMC 25 se caracterizaria o sobrepeso, então 25 até menor do que 30, então nessa faixa é sobrepeso, e acima de 30 aí configura a obesidade. E aí quando a gente fala de excesso de peso, é sobrepeso mais obesidade, isso seria tudo maior do que 25. Para criança e adolescente, a gente precisa ter uma avaliação específica, porque aí a gente tem toda uma dinâmica, inclusive, que está tendo crescimento ao mesmo tempo. Então,
a gente já preconiza que com o adulto você já tem, por exemplo, uma estatura, uma altura já fixa, então o IMC é fixo, mas como tem essa dinâmica para infância e para adolescência, a gente precisa ir para tabelas específicas, que aí a gente vai ter o IMC para a idade. Para cada idade, em meses, a gente vai ter aquele IMC que é considerado o normal, e a partir daí a gente vai conseguir ter os pontos de corte, mas a lógica é sempre essa mesma, a gente vai ter. Aí, mas como eu falava, o IMC é somente um indicador, então uma pessoa que tem uma massa muscular muito grande, outras questões podem levar a uma questão do IMC que, pela classificação que a gente poderia estar com sobrepeso ou até mesmo obesidade sem estar, porque aí é uma questão que vai ter outras medidas complementares que vão poder ajudar, e aí o profissional de saúde vai poder fazer isso, fazer essa avaliação como um todo, mas é muito importante a gente avaliar, se assim, pessoas com um corpo normal, digamos entre aspas, é importante que o IMC é um indicador importante para buscar mais informações, você vai com o profissional de saúde justamente para fazer essa questão aí que você falava. Existe um componente, é claro, que é individual, onde vai afetar a questão de informação e educação, mas um indivíduo sozinho contra o ambiente todo, que é desfavorável a escolhas saudáveis, ele fica praticamente inativo, ele não consegue fazer nada, mas por isso que a gente precisa, de fato, trazer toda a questão do ambiente alimentar que favoreça escolhas saudáveis, que aí a educação é aquele empurrão a mais, mas que vai ser com base em escolhas que sejam possíveis para aqueles indivíduos, é essencial, do ponto de vista de preço dos alimentos, do ponto de vista de ter alimento na sua comunidade, ter ele produzido ali, tudo isso é um conjunto que é essencial, e aí vai passar por questão de ter o alimento saudável na escola, da questão da publicidade de alimentos também ser proibido, principalmente para crianças e adolescentes que são mais vulneráveis, e a gente tem esse momento que é super oportuno no Brasil da reforma tributária, que leva a essa questão de a gente poder trabalhar duplamente nessa questão. Que uma é defendendo a cesta básica nacional, que seja, de fato, composta somente por alimentos in natura, minimamente processados e alguns processados que fazem parte da nossa dieta tradicional, e ao mesmo tempo encaminhar para aquele tributo seletivo, que é justamente taxar mais produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente, para que a gente tenha desestímulo ao seu consumo, que vai terminando essa fala que a gente tem um cenário muito crítico, que é que os alimentos in natura, como um todo, minimamente processados, eles vêm crescendo de preço médio ao longo do tempo, e ao mesmo tempo os ultraprocessados têm diminuído, e durante a pandemia a gente teve uma reversão, que justamente, até então a gente dizia, o in natura e minimamente processados são mais baratos do que os ultraprocessados, mas agora, como um padrão completo, analisando os preços no Brasil, a gente já tem os ultraprocessados como um todo mais barato, então mostra o quanto que isso gera uma vulnerabilidade ainda maior, principalmente de populações mais pobres, porque as escolhas alimentares delas vão estar muito determinadas pelo preço. Essa frase que você fala, né, que a gente, não adianta, a gente pode lutar o tanto que for, mas se a gente tem um ambiente desfavorável a escolhas saudáveis, a gente não consegue reverter o problema. E quando a gente traz esse fato, né, de que o nosso ambiente hoje, né, está desfavorável às escolhas saudáveis, a gente está falando, sim, de possibilidades financeiras, desigualdade. Nós estamos falando de como o Brasil vem lidando com a sua indústria, como a iniciativa privada precisa lidar com as suas responsabilidades e como é importante que o poder público se envolva. Queria muito agradecer a sua presença aqui, viu, Eduardo, para tratar desse assunto. Esse assunto, se a gente pudesse, a gente ficava umas 2 horas falando sobre ele. Eu estou falando de obesidade e sobrepeso entre crianças e adolescentes, não é nem da população em geral. Nós também temos dados muito assustadores para o futuro, para a população em geral. Então, este é um problema geral da nossa nação. Obrigada por se juntar a nós nessa discussão, Eduardo. Eu agradeço e só deixaria uma dica de leitura para todos que busquem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que tem tudo que a gente falou, que é baseado em ciência, que orienta a nossa alimentação, seja no nível individual ou coletivo, para nossas famílias, então, para que toda a população tenha isso também, não é só um instrumento para o profissional de saúde, é para todos nós, temos como um guia para a nossa alimentação saudável. Exato, gente, é só ir no mecanismo de busca aí, no seu Google, ou qualquer outra plataforma que você use, Guia Alimentar da População Brasileira. Esse documento é público, ele foi feito pelos maiores e pelas maiores autoridades cientistas do país em relação à nutrição, representantes do poder público, movimentos populares, sociedade civil, todo mundo participou da confecção desse documento, que ao longo dos anos vem sendo atualizado, que foi deixado de lado recentemente pelas nossas lideranças
e que agora retoma com certa força, mas a gente também precisa consultar. Desconfio que até se você for lá na busca do TikTok, você vai achar um videozinho bem bacana e informativo sobre o guia alimentar, porque tem bastante gente da área da nutrição fazendo conteúdo mais fácil de acessar, então tá aí, é só pesquisar e buscar saber, isso é muito importante para a gente. Valeu, Eduardo. Agradeço sempre a nossa produtora Juliana Passos, que esteve aqui com a gente nos bastidores, trouxe informações para nós aqui durante a nossa gravação. E agradeço também a você que está ouvindo o Repórter SUS e que ficou com a gente até agora. O nosso Repórter SUS é uma parceria entre o BDF e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Para saber mais sobre a gente, acesse brasildefato.com.br e é psjv.fiocruz.br. Apresentação de Nara Lacerda e na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos, no Brasil de Fato, de Letícia Holanda. Até semana que vem para todo mundo.